Quando começa a louvar, a alegria contamina, né? O Espírito Santo vem e cai sobre a vida de um e cai sobre a vida do outro. E quando você vai ver, a igreja toda foi batizada com o Espírito Santo, foi renovada, né? E Deus está sendo glorificado no nosso meio. Glória a Deus. Qual que é a finalidade dos dons espirituais? Coríntios 12, 6. 6 não, 7. 1 Coríntios 12, 7. Olha para nós, Luiz. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a finalidade dele é para o que for útil. O que você está precisando? Você está precisando de um conforto, de um consolo, né? Passou por um momento difícil? Os dons espirituais servem para consolar, para o que for útil, né? Ou às vezes nós estamos vivendo uma vida fora da palavra, e os dons espirituais eles servem para nos corrigir, né? Para nos ensinar, né? Para nos exortar, né? Então, a busca do Espírito Santo ela tem que ser diária, né, pastor? Eu diria até mais, né? Secundária, né? Segundo por segundo. Todo momento você tem que buscar, né? O crente sem o Espírito Santo, ele cai. Eu de um certo tempo para cá, eu tenho falado muito do Espírito Santo, entendeu? Assim, igual você está falando, né? Não todo momento, mas logicamente é importante pensar nele a todo momento. Porque nós falamos que ele vive, ele está, né, vivo. E eu costumo muito, ao sair de casa, naquele momento mesmo ali, eu levantar minha mão e pedir pelo Espírito Santo, ou seja, né, que o Espírito Santo esteja aqui no nosso lar, na nossa casa, guardando, né, a minha casa, guardando o meu lote, porque a gente tem que realmente pedir, né? E acreditar. Né? Hoje a segurança, né? Muitos falam que adianta às vezes você cercar, cerca elétrica, e a palavra fala assim, vãs. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os sentinelas, em vão vigiam os sentinelas. Nós precisamos tomar cuidado, porque assim, quando nós oramos, né, agora nós estamos entrando em outro assunto, oração. Nossa oração é a Deus. Nós não oramos ao Espírito Santo. Nós oramos a Deus. Para Deus nos enviar o Espírito Santo, para Deus colocar ali os seus anjos. Nós não oramos a anjos, porque anjos eles cumprem a vontade de Deus. A gente ora para anjo, mas se Deus não mandou, o anjo não vai fazer nada, porque o anjo ele só faz aquilo que Deus obedece a Deus. Então nós não oramos a Jesus Cristo, nós oramos como o Senhor Jesus nos ensinou, ao Pai, oramos a Deus, né? Mesmo que a nossa necessidade seja pelo sangue do Senhor Jesus, pelo perdão dos pecados, que é o sacrifício dele que nos perdoa, mas nós oramos a Deus para que o sangue de Jesus perdoe os nossos pecados. Então a nossa oração é sempre a Deus, né? E Deus, dentro da sua infinita misericórdia, vai nos ouvir e vai nos responder na sua vontade. Amém? Outra finalidade, Coríntios 12, 31. 1 Coríntios, mesmo capítulo 12, 31. Martinha, lê para nós, Martinha, por favor. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém. Então, os dons eles servem para a nossa caminhada, para a eternidade, né? Se nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, né, o nosso caminho será melhor para a eternidade. E eu mostrarei, o caminho já é excelente, ainda mais excelente. E aqui tem uma parte que nós vamos entrar agora de uma vez, diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Tem um dom melhor que o outro? Qual que é o melhor? É a visão, é o sonho, é a revelação? Tem um dom melhor que o outro? Nem sabe. A palavra, a interpretação é melhor do que o que fala em línguas. Exatamente. A palavra fala que o dom de profecia ele é superior aos demais. O dom de profecia. Até capítulo 14 diz assim, seguir a caridade, que é o amor, né, ou Jesus, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
porque o que fala línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação, né? As finalidades dos dons, né? Exortação, edificação e consolação. Amém? Então, tem um dom melhor do que o outro, que é profetizar. Procura profetizar, busca do Senhor esse dom. A igreja precisa de profecia. A igreja precisa de profecia. Tem um texto que eu não me lembro onde está, eu sou ruim de endereço mesmo, não me preocupo com isso, que diz assim, sem profecia o povo se corrompe. Então nós precisamos, no meio da nossa congregação, nós precisamos de profecia, porque sem profecia, com certeza nós vamos errar o caminho. Sem profecia o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então vamos buscar. Mas aqui, diz assim, procurar com zelo os melhores dons. Os melhores dons são os dons com mais profundidade. Nós vamos falar a respeito disso um pouco mais para frente. Agora, como utilizar os dons espirituais? O Senhor nos deu um dom. Como que eu vou utilizar esse dom? Porque aquilo que às vezes é para bênção, né? Deus nos deu um dom para bênção, mas se nós utilizarmos de forma errada, né? Esse dom vai me trazer um prejuízo. Né? Tem um exemplo até na igreja que a gente estava, que um irmão lá teve um sonho que ele ganhava um carro vermelho. E ele sem condição financeira. Né? Então ele interpretou o sonho por ele mesmo, né? E correu lá na agência, tinha um carro vermelho lá, falou, é esse mesmo. Comprou o carro e se lascou. Não tinha condição de pagar as prestações. Aquilo que acontece. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado como utilizar esses dons. Fazer o que com esses dons? Se eu me deu um dom, o que eu vou fazer com ele? Esse dom precisa servir para edificar a igreja, para exortar a igreja, né? Ou para consolar a igreja. Para isso que servem os dons. Então o dom, ele não pode ser de particular interpretação. O Senhor me deu um sonho com a vida do irmão. Irmão, o Senhor me deu um sonho que você estava fazendo algo que não agrada ao Senhor. Então eu vou lá, meu irmão, o Senhor me mostrou isso, isso e isso. Errado, não pode ser dessa forma. Porque ao invés de você exortá-lo, pode ser que o irmão não te aceite. Fala, isso aí é da cabeça dele. Né? A Bíblia diz assim, do muito pensar vem sonhos, né? Lá em Provérbios. Né? E o irmão acaba se desviando ainda mais. Então nós não podemos interpretar. Mas aí, pastor, como é que você faria esse caso? Aí a palavra diz assim, nós vamos ler lá, Coríntios 12, 29, no mesmo que nós estávamos. Pastor, e vou falar a respeito disso, e realmente a gente tem que buscar discernimento mesmo. Outro dia eu tive um sonho com uma cliente lá da loja, ela é cliente, mas ela é mais íntima comigo, assim. Uhum. Uma amiga. E aí eu tive um sonho com ela, e no sonho ela estava desviada, sabe? E ela pregava a palavra. E no sonho eu orava por ela, punha a mão na cabeça dela, que é uma coisa muito séria, né? Uhum. Eu orava por ela, e no outro dia eu esqueci de incomodar para ligar para ela. Eu falei, ai Deus, não vou ligar não. Esse negócio de sonhar é muito sério, depois a pessoa vai, depois você falou, né? Vai ficar com raiva de mim. E é muito sério, isso eu não vou ligar não. E fiquei me incomodando. Eu falei, Deus, então eu vou orar. Eu vou orar e vou abrir a palavra. E não tem aquele texto que fala que se a pessoa estiver fora e se você não pregar para ela, sua alma... eu falei, se eu mostrar onde está esse texto, quando eu abrir a Bíblia, eu vou falar para ela. Se eu não achar esse texto na Bíblia, eu não sabia, eu não fui na internet, não estava procurando. Eu tinha como procurar a internet, mas eu falei, se eu quiser falar para ela, realmente falar para ela, a prova que Deus vai me dar é essa. E eu fui lá e abri, né, Jeremias, e Deus falou comigo. E eu liguei para ela, falei com ela, quem está falando com você não é a vendedora Martina, é uma serva de Deus, ela está com o teu sonho. E ela chorou, e ela falou a revelação de Deus, para a honra e glória do Senhor, não é para mim, porque eu diminui a empresa. E ela chorou, sabe, ela falou, é confirmação, Deus já tem falado comigo, Deus confirmou através de você. Eu estou chorando aqui, realmente, Deus te usou. Glória a Deus. Entendeu? Então, mas eu fui lá e provei. Eu falei, não, Deus, eu não
falar para uma pessoa o que ela está fazendo de errado, o que ela está fazendo de certo. E Deus falou comigo no sonho que Deus queria a boca dela para falar dele, não para falar o que ela está falando. Nem sei o que ela estava falando. Aham. Né? E Deus está falando mesmo, é uma coisa muito séria, questão de revelação. Respondido, irmão? Respondido? O Senhor me deu um sonho, né? Eu não vou interpretar. Eu não vou interpretar pela minha cabeça. Né? Eu vou buscar o zodíaco, né? O horóscopo, não tem um negócio assim, né? Não. Então eu não posso interpretar. A palavra de Deus lá em 12:29. Alguém encontrou? Lê para nós, por favor. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Não, mas isso aí é doideira minha, tá? Não é nada disso não. Não é esse texto que eu queria não, mas aqui o meu aqui está escrito isso mesmo, 12:29, mas o que eu queria é um texto que diz, está nesse capítulo mesmo, diz assim, uns profetizam e os demais julguem. Alguém acha para nós aí, por favor? Vai ser no capítulo 14. Vamos ver. Está no 14, a partir do 4. Lê para nós. Hã? Lê para nós. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser o que também interprete, para que a igreja receba edificação. É esse? Não, ainda não é esse não. É o 29 que fala em 2 ou 3 profetas e o outro julguem. Ah, sim. Mas se há outro que estiver sentado por revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Não é 12, não é 14:29. Desculpa, tá, irmão? Eu estava tanto dentro do 12 aqui, quando eu anotei 12, né? 14:29. E fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, a profecia, não é eu que vou dizer, a minha profecia é de Deus. Não. A igreja vai dizer, a igreja que vai julgar, né, o profeta. Amém? A respeito de línguas estranhas e interpretação das línguas, nós sentimos falta disso aqui, né, porque viemos de uma igreja que era, não vou dizer comum, porque a operação de Deus não é comum, mas sempre víamos, né, éramos usados dessa forma, uns em interpretação, outros em línguas estranhas, né, e a palavra diz que fareis quando vos ajuntar, que seja feito tudo com ordem, né? Então, assim, precisamos ter ordem. Línguas estranhas, é proibido falar línguas estranhas dentro da igreja, de forma nenhuma. Devemos buscar falar em línguas estranhas dentro da igreja, né? Não remedar alguém, não é isso não, como a gente vê muitos aí, né? É algo que a gente não sabe nem dizer, mas assim, fala algumas coisas que sem a manifestação do Espírito Santo, você sente que o Espírito Santo não está ali, e estão falando línguas estranhas. É estranho porque ninguém entende, não tem nem interpretação, acho que nem o Espírito Santo não interpreta aquilo, né? Às vezes a gente vê a pessoa mesmo falando em língua estranha e daí a pouco ele mesmo parece que está interpretando. Uhum. A condição da pessoa mesmo falar e ele mesmo interpretar. Eu já vi também. Mas dentro da palavra diz assim, fale 2 ou 3 e os outros julguem, né? E mesmo aqui no capítulo 14, ele diz assim, vamos ver se a gente acha aqui. Esse texto aqui, que farei, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado,
na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Amém. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Então, assim, os nossos cultos precisam ter ordem. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um tem uma manifestação, porque Deus dá a cada um segundo quer. Foi o que nós lemos. Né? Então, Ele te deu um cântico, Ele deu língua estranha a um, deu uma oração aqui, uma cura, um dom de cura para outro. Né? E quando a gente juntar, nós vamos fazer o quê? Uma bagunça com isso? Não, precisamos ter ordem, precisamos ter uma decência dentro da igreja. Né? Línguas estranhas. Eu fui numa igreja muitos anos atrás, eu era criança, e eu fiquei assustado. Eu fui numa igreja da Assembleia e a irmã que estava dirigindo o culto falou assim: agora nós vamos orar em língua dos anjos. E cada um começou a falar uma doideira da cabeça dele, e dentro da igreja, e aquela bagunça. E eu era menino, né? Eu tinha ido com uma menina que trabalhava lá em casa, e eu fiquei assustado com aquilo, porque eu não tinha costume com aquilo. Né? E agora nós vamos orar em língua dos anjos. Não é assim. O Espírito Santo vem sobre uma pessoa. Né? Isso é algo natural. Tem que ser algo espiritual. Tem que ser algo espiritual. Então, assim, se tivermos, quando tivermos, e oramos a Deus para que tenhamos, né, línguas estranhas dentro das igrejas, dentro da nossa igreja, falem 2, no máximo 3. Como que é isso? Falem 2. A irmã é usada em línguas estranhas e o irmão é usado em interpretação. 2. Né? Agora, quem já foi usado em línguas estranhas sabe que é desgastante para o corpo físico, né? E às vezes a mensagem é muito extensa e aquele irmão ele se cansa, né? Outro irmão pode também ser visitado pelo Espírito Santo em línguas estranhas naquele momento e começar a falar línguas estranhas. Aquele que começou primeiro ele cala, então permanece aquele que levantou depois falando línguas estranhas, e o que estava interpretando tem a interpretação do Senhor e vai falar aquilo que o Senhor está falando com ele. 3 pessoas. Se entrou o quarto, aí já virou bagunça. Aí já saiu da palavra. Fale 2, quando muito 3, e que haja interpretação. Você vê muito nas pregações, as pessoas quando não tem o que falar, começam a falar em língua estranha, e ninguém sabe o que está falando, porque não tem interpretação. E a palavra diz: se não tem interpretação, você fica calado, você fala com você mesmo. Não é que você está proibido de falar, mas fala em espírito, fala você mesmo com Deus, porque você está sendo edificado. Né? Agora, quando há interpretação, toda a igreja está sendo edificada. Amém? Então a forma de usar os dons espirituais com cautela, né? Com a interpretação correta, busca dentro da palavra confirmação daquilo, como foi o exemplo que a irmã trouxe. Então, dom espiritual é dessa forma. Pastor, mas e no caso, quando fala aqui que todos foram cheios do Espírito Santo, todos começaram a falar em língua? Em que sentido, então? É uma dispensação estranha. Aconteceu. Né? Aconteceu. Ele fala que todos falavam ao mesmo tempo, mas assim, você vê que é uma operação do Espírito Santo, porque todos que estavam de fora entendiam cada um na sua língua. Então, assim, não virou uma bagunça. Né? Porque todos falavam, mas cada um entendia. O Espírito Santo falava a necessidade de cada um daqueles que estavam ali perto, né? De todas as nações que tem debaixo do céu. Estavam ali gregos, né? A palavra fala que infinidades de nações que estavam ali e falavam línguas diferentes, né? E todos falavam ao mesmo tempo e cada um entendia. Eu acho que o diferencial está justamente aí em cada um entender, né? Porque se todo mundo começa a falar língua estranha aqui, não vai entender. Também, né? Eu acho que é porque foi o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus, né, disse para eles esperar que eles iam receber, né, o poder do Espírito Santo. Mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. Então foi o primeiro cumprimento da promessa. Então foi para todos. Para todos. Talvez se um ou outro tivesse só recebido, aí talvez eles até viriam de uma forma estranha. Eles iam voltar lá aquele ali é o profeta. Então, exatamente. Foi uma totalidade, porque foi um cumprimento. Foi um cumprimento. E a gente viu que não houve uma bagunça, porque todos entendiam. Né? Nosso tempo está passando, mas... As igrejas passam, eu acho, pega essa visão desse texto e começa aquele igreja, um rodopio, um grito, coisa, tem que você chegar num ambiente, aquela bagunça, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Na igreja, a pessoa sabe disso. Então,
discernimento, nós já falamos, né? É, isso aí. Hebreus 1:1. Nós precisamos ter discernimento de espírito. Quem encontrou já pode ler com nós. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém. Amém. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas. Como que Deus falava? Deus falava através de revelação, né? Situação, né? Como foi o caso lá do servo, lá quando foi buscar a noiva para Isaac, né? Então, aquela que der a água, servir a água, der água. Deus falou daquele jeito, né? Havia em Israel o Urim e Tumim, que eram duas pedras que ainda é um segredo, ninguém sabe como funciona ou como funcionava, mas Deus falava através dessas duas pedras também, Urim e Tumim, e falava diretamente com os profetas. Os profetas iam aos reis e falavam: o Senhor te disse isso, isso e isso, né? Então, de muitas maneiras o Senhor falou, né? Pelos profetas, mas a nós nos falou pelo Filho. Como é que é isso? Falou pelo Filho. O Filho é o Senhor Jesus, né? Como que é isso? Né? O Apocalipse 19, 28, não, Apocalipse 19, 13. Pode ler, Rosângela. 19:13. Isso. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Estava vestido de uma veste tingida de sangue, em algumas versões de salpicada de sangue. É o Senhor Jesus, não é isso? Glória a Deus. E o nome pelo qual se chama é? A palavra de Deus. E o que é que nós temos na nossa mão? Glória a Deus. Então, todo dom espiritual, ele tem que estar pautado na palavra. Tem que estar pautado na palavra. Não adianta alguém falar: o Senhor me mostrou isso e isso, completamente fora da palavra, né? Então, está fora, porque ele nos fala pela palavra, né? Então, como domingo passado, né? Domingo atrasado, né, irmã? A irmã teve uma visão portão celestial. A palavra fala do portão celestial, né? Se a irmã falasse qualquer outra coisa: eu vi um buraco no muro que nós entramos. Opa, a palavra não fala que nós vamos entrar pelo buraco, né? Pelo muro que estava quebrado, nada disso. A palavra fala dos portões celestiais. Então todo dom tem que estar aqui dentro. Se estiver fora, ou se estiver contradizendo a palavra, irmão, isso aí não é do Senhor. Vamos clamar a Deus, né? Eu tenho muitas experiências com dons. Eu estava num culto, o irmão levou lá um sonho, eu vi que nós recebíamos uma duplicata, e essa duplicata ia vencer naquele dia. Se nós não pagarmos, nós ia ser morto. Eu falei: opa, peraí, a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então esse dom não é para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, né? Então, assim, ele falou através do Filho. Quem é o Filho? Palavra. Jesus Cristo hoje para nós é a palavra. Amém? Então, qualquer dom, seja um sonho, seja uma visão, uma revelação, seja uma interpretação, o que for, tem que confirmar na palavra, tem que estar aqui dentro. Se não estiver aqui dentro, irmão, isso aí nós não vamos levar em consideração, né? Porque a palavra é diferente, né? Tem um exemplo que eu ouvi, não estava presente, mas ouvi de uma irmã que alguém levantou em mensagem profética, em línguas estranhas. Ela levantou em mensagem profética e falou: irmão, hoje nós vamos cear diferente. Opa, cear diferente? A Bíblia fala como nós devemos cear. Como é que nós vamos cear diferente? Primeiro vai cear as criancinhas. A palavra fala que a ceia, né, não é para as criancinhas, é para aqueles que entendem o sacrifício. Então, quando terminou ali, o pastor falou: irmãos, nós não vamos fazer nada disso que teve nessa mensagem aí, porque essa mensagem não veio do Senhor. Nós vamos cear da forma que a Bíblia fala que nós vamos cear. Amém? Porque qualquer dom espiritual
Ele nos falou através do Filho. Aí, Tem que estar aqui É dentro. importante o que você está falando aí. Na igreja que a gente estava, igual nós estamos falando. É uma coisa que se a gente continuasse lá, às vezes você está debaixo da autoridade do pastor, a coisa. Eu lembro que lá, a pastora lá, ela gostava até que eu servisse a ceia para as crianças. Uhum. Quando era hora da ceia, ela falava para mim, tinha um quartinho lá, e a gente levava as crianças para lá, e chegava lá, né, falava, né, o porquê da ceia e tal, e repartia a ceia para as criancinhas. Quer dizer, como que você ia falar com ela a respeito da autoridade dela ali, que ela me dava a autoridade de fazer aquilo? Então, assim, é uns negócios que se você continuasse ali, é igual nós estamos falando, diante da palavra. Isso aqui você pode peitar quem você quiser, né? Pode vir aqui o maioral. Se você está aqui dentro aqui, você pode falar com ela, você está errado, porque aqui está dizendo assim. Simples, você vai contradizer, né? Você vai ir contra aquilo que você está pregando, né? E se algum dia os irmãos verem que eu estou fazendo alguma coisa fora, os irmãos têm toda a liberdade, foi o pastor, ó, aqui na palavra diz que é assim, o senhor está falando que é de outro jeito. Opa, então tem que ir, estou errado. Como que Deus, eu sempre tenho orado pelo Senhor, entendeu? Amém. Continue. E orado, é grande testemunho. Orado no sentido de Deus tem que falar comigo. Quando eu falo no Senhor, eu falo assim, o Senhor entra sempre pela porta principal. Não sei porque Deus tem falado isso comigo, entendeu? É justamente por causa da palavra. Eu tenho que observar, você tem que buscar a palavra, entendeu? Então, assim, nós temos que realmente, se Deus está falando com o Senhor, a gente tem que buscar. Mas assim, se Deus está falando comigo, amém, glória a Deus. Mas aquilo que eu disser, os irmãos não podem aceitar. Ah, não foi Deus que falou porque é o pastor, não. Está aqui dentro, então foi Deus que falou. Está fora, tem aqui alguém que fale pelo Senhor, né? Então é aqui, seja eu, seja o Ney, seja o Antônio, os irmãos. Foi ontem mesmo que eu estava falando a respeito da unção, entendeu? Ele não disse, não, nós temos um texto lá que fala sobre unção, que o pastor, ele não acha certo, não ungir. Aí então. A gente ficou pela palavra. Pois é, aí eu tenho depois nós podemos, um outro estudo, nós entrarmos nesse texto também, nesse tema também. Porque da palavra, né? Então tudo tem que estar aqui dentro, falou pelo Filho. Amém? Ou seja eu, ou seja o Ney, ou seja a Elisete, ou o Antônio, as irmãs o Carlos, a Edna, que vem aqui trazer estudo, mas tudo tem que estar aqui dentro. Se não estiver aqui dentro, meu irmão, dá licença aí, vamos cantar um louvor aqui para dar o tempo, porque nós vamos estudar melhor esse tema aí. Pastor, mas eu estiver pregando aí, por exemplo, se no caso aí, seria viável a pessoa fazer a pregação e depois, se eu conversar com ele? É uma coisa assim meio complicada. Há um tempo atrás eu até comentei com o Ney, o irmão trouxe um estudo aqui, eu falei com o Ney, eu não tirei ele de lá, daqui da frente, porque eu não consegui colocar na balança e ver o que traria mais prejuízo para a igreja. Ou eu vim aqui e tirar ele daqui, ou deixar ele continuar. Porque prejuízo para a igreja tinha, com certeza. Né? E glória a Deus, né? Está tudo certo. Né? Já está, né, nem lembro desse episódio. Então, assim, eu não soube o que traria mais prejuízo. Né? Então, por isso eu deixei. Né? Mas assim, outro dia eu até falei com a Edna aqui, depois já até pedi perdão a Edna. A Edna falou que Deus é fiel a nós. E depois eu falei, olha, Deus é fiel a nós, não, Deus é fiel à palavra dele. Se nós estivermos na palavra, nós estamos debaixo da fidelidade dele. Se nós sairmos fora, ele permanece fiel naquilo que ele é fiel. Né? Aí, mas como eu falei assim, perto da igreja, diante da igreja, eu pedi perdão para ela, e depois vou pedir perdão quando ela vier, vou pedir perdão diante da igreja também. Né? Porque eu falei com ela, eu devia ter falado, irmã, assim, separado, né? Chamado o Ney, chamado outra irmã, né? E falado. Então, assim, eu errei, né? Pedi perdão já a ela e vou pedir diante da igreja quando ela estiver presente. Né? Porque eu posso ter constrangido ela diante da igreja, então o perdão tem que ser diante da igreja também. Então, assim, eu acho que nós precisamos pesar, né, o que é mais prejudicial.
né? Ou uma coisa, ou tirar a pessoa daqui que está falando fora da palavra, ou, né? Porque vai causar um... O pastor, em relação a muitas palavras que muitas vezes nós proferimos, igual eu fiquei, né, quase 32 anos na quadrangular. Então, são ensinamentos de 32 anos. Uhum. Então, ali, muitas coisas a gente pegava, já fazia automaticamente. Muitas palavras eram ministradas, então você já fazia. Muitas vezes você não tinha aquele entendimento, aquela sabedoria de estar procurando na palavra. E eu lembro certinho aquela vez que a gente estava lá na casa da Martinha, e que o senhor falou que nós somos uma igreja e nós estamos nos adequando. Então, muitas das vezes, a gente estamos aprendendo um com os outros, né? Nós aprendemos com vocês aprendem conosco, e temos que ter paciência nesse caso. Igual o dia da unção, eu fui lá, falei não, porque na quadrangular usa-se ungir, né? Então, eu fui na palavra de Tiago, né? Está enfermo, ora, unge e tal. Então, assim, e outras palavras também, a gente falava automático, né? Porque é um decorrer de toda uma vida. Então, a gente parece que nós estamos iniciando um novo ciclo de muitas aprendizagens, né? Todos os dias a gente aprende um pouco mais. Igual o Ney falou que, né, outro dia, que a gente está aprendendo tanto, né? Nesse ano, nós estamos juntos, que a gente está aprendendo tanto, que a gente está buscando muito mais. Então, esse período tem sido muito importante para nós. Mas, em relação de ter chamado a atenção dela, mas aquilo ali serviu para nós também. Porque a gente achava que realmente que Deus era fiel a nós. Tem até um hino que fala: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Então, eu gosto demais desse hino, mas ele está fora. Você canta mas Deus é fiel à sua palavra. É fiel à sua palavra. Então, a palavra fala assim: se nós formos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, naquele dia, a exortação serviu para ela, mas serviu para a igreja também. Amém. Agora, outra coisa em relação ao Carlos. Desculpa ter falado. Mas todo mundo amém. Aqui nós estamos aqui. Em relação à ministração dele, na verdade, Deus, Ele permite você gravar aquilo que realmente é para você a palavra daquele dia. Porque quando você faz, você grava muito mais. Né? Quando o senhor está aí, o senhor anota, o senhor pratica. Agora, as palavras que se ouvem, muitas vezes são levadas pelo nosso pensamento. Então, aquilo que ele falou que talvez poderia ter causado algum dano, com certeza que o Espírito Santo de Deus que venha, né, retirar da vida das pessoas. Agora, para mim, no caso, no dia, eu peguei aquilo que me serviu, e como todas as mensagens, eu faço isso. Agora, o que não serve, o Ney fala assim: Elisete, eu coloquei tanta coisa para me falar, mas eu não falei, porque Deus permitiu que você falasse só aquilo que era necessário. Quando a gente pede, para o que for útil, né? Tudo é dado para o que for útil. Quando a gente pede. Então, assim, o dano, a gente olha que o Espírito Santo não venha deixar na vida das pessoas, né? Amém. Que elas venham guardar somente aquilo que Deus Amém. Nós já passamos do nosso tempo, nós vamos dar uma acelerada, né? A culpa é do A Luísa. O Ney vai nos perdoar. Nós vamos passar mais uns 5 minutinhos ainda. Mas foi bom, Senhor. Eu posso estar bom, trazendo o estudo é bom, a interação. Para a gente, né? Só venha trazer mais, porque é muito edificante. Amém. Então, voltando lá nos dons espirituais, quer dizer, só mais uma pausa aqui. Outro dia eu falei aqui que a irmã estava falando que aquilo que a gente ouve, a gente acaba esquecendo. Se você escreve, você guarda um pouco mais. Mas se foi você que falou, você que levou, teve um tempo. Outro dia eu falei aqui que a palavra de Deus, a gente analisa a palavra de Deus sobre 3 aspectos. Os irmãos lembram? O Ney lembrou de um. O pastor falou aqui, mas eu só lembrei de um. Né? É o histórico, a revelação e o profético. Né? O Ney só lembrou do histórico. Mas é justamente isso. Aquilo que você ouve,
só 10%, 15% fica guardado. Se você escreve, fica guardado um pouco mais. E Aquele dia eu não gravei a mensagem. Fui até buscar a mensagem para tentar achar, mas Amém. Profundidade dos dons espirituais. Nós precisamos ter dons maduros, o pessoal chama de dom maduro. Até nem sei se tem essa palavra na igreja, na Bíblia não. Mas sim, os dons precisam ter profundidade. O dom precisa, se é um dom pessoal, né, se você é um dom para exortar alguém, esse dom precisa identificar essa pessoa. Como assim? Eu vou dar um exemplo qualquer. O irmão está com alguma dificuldade, sei lá, no trabalho. Então, o Senhor mostrou aqui que tem um irmão, lá na igreja que estava tem isso demais. O Senhor mostrou que tem um irmão que está com problema no trabalho. Qual irmão? Às vezes fala assim, mostrou que tem uma pessoa, não sei se é homem ou se é mulher, que está com dificuldade no trabalho. Tem 10 pessoas dentro da igreja, as 10 trabalham. Quem que é? Então o dom ele precisa identificar uma pessoa na multidão. O Senhor mostrou, essa pessoa é assim, o nome dela. Mas o Senhor não pode mostrar, pode. O nome da pessoa, o Senhor falou com o Senhor José, que ele está com um problema lá no trabalho, que é para ele orar. O dom é desse jeito. Vamos ver Atos 9, a conversão de Paulo. 9:11. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Pode continuar. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amém. Amém. Como que foi o dom? Ananias estava lá na casa dele, tranquilão, e o Senhor o visitou em um dom espiritual. E disse o Senhor: vai até a rua, qual que era o nome da rua? Direita. Chamada direita. A rua chamada direita. Chamada direita. Não, a rua era chamada de direita, né? Era o nome dela. A rua chamada direita. Pois é, a rua chamada direita. Como eu dei a precisa de falar assim, vai à direita, né? Entra à direita, vai à rua. Não, é o nome da rua, era direita. O nome da rua era direita. E o que você vai fazer lá? Pergunta em casa de Judas por um homem. Aonde que você vai? Se na época tivesse o número, né? Rua direita, número 100. Vai lá nessa casa. Não, mas eu acho que não tinha número ainda, né? Era a casa do fulano. Na casa de Judas. Então Deus, como que foi o dom? O dom foi completo. Vou chegar lá na casa de Judas, vou orar por quem? Pelo filho, por quem que eu vou orar? Não, lá vai ter um homem que está ajoelhado orando. Até a situação dele lá, que ele está orando. E ele teve uma visão, até a visão que Saulo tinha tido, o Senhor mostrou. Então os dons espirituais dessa forma. Agora, isso demanda de uma busca constante, de um amadurecimento constante. A palavra de Deus diz assim: a vereda do justo vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. E se você acha que não for revelado, não vale nem a pena você divulgar, né, pastor? Porque você começa, se mostrar, vale a pena você falar para a pessoa, falando para você. Agora, muita gente fala, peraí, por que tu quer doar? A pessoa não sabe o que é, mas você nem precisa falar. Exatamente. Nós precisamos buscar essa profundidade. Nós não podemos ser meninos na fé. Precisamos buscar amadurecimento. Agora, o menino ele não é menino porque ele quer ser menino, não. Ele é menino porque ele tem um período de crescimento. E nós também. Nós temos um período de crescimento, como a irmã, de amadurecimento. Como a irmã falou, nós vivemos tanto tempo, eu vivi tanto tempo na Maranata, aprendi tanta coisa. Algumas coisas estão dentro da palavra, outras não estão. Mas quando eu saí, eu falei, zero, como diz o pastor, deleta, reseta, alguma coisa assim, reseta tudo, vamos começar de novo. Aquilo que está certo, está dentro da palavra,
Nós vamos seguir, está dentro da palavra. Né? Muitas coisas estavam fora e eu já estou abandonando à medida que eu estou aprendendo com os irmãos. Né? E nós estamos seguindo para a eternidade. Amém. Amém? Então, precisamos buscar esse amadurecimento nos dons espirituais. Né? Não que se o dom não for dessa forma, eu não devo falar. Né? Mas o Senhor vai completar esse dom. O Senhor conhece a nossa fraqueza, a nossa limitação. Né? E muitas vezes o Senhor pode dar metade do dom para um e o complemento para outro. Isso acontece muito. O Senhor me mostrou uma pessoa assim. Não, o Senhor me mostrou que é a filha da pessoa. Uma coisa desse tipo. Né? Então, assim, se houve um dom espiritual, fale. Né? Fale. Uns profetizam, os outros julgam. Né? Então, deixa para a igreja julgar, né, naquilo que o Espírito Santo revelar a cada um. Amém? Quem é usado os dons espirituais? Aqueles que buscam. Procurai com zelo. Procurai com zelo os dons espirituais. Buscar com zelo. Né? O zelo é assim, é o que o irmão falou, diariamente, toda a nossa oração, vamos buscar dons espirituais. Vamos clamar ao Senhor. O Senhor, Ele vai usar a cada um de acordo com o que Ele quer. Agora, se Deus não quer me usar no dom espiritual, glória a Deus, porque a vontade dEle está sendo cumprida na minha vida. E se o Senhor quer usar a irmã, ou o irmão, ou quem quer que seja, glória a Deus. Né? E a vontade de Deus está sendo cumprida. Vamos ver Mateus 27, 19. Vamos ver o exemplo de uma pessoa quem encontrou já pode ler para nós termos um pouquinho de tempo. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Continua? Amém. Então, Cláudia, né, a esposa do governador, né, Pilatos, foi usada no dom espiritual, né, e mandou um recado para o marido dela: não entre na questão desse justo. Né, agora, me parece, eu não tenho muita certeza, me parece que Cláudia, ela vivia junto com as mulheres, até aquelas mulheres que foram no sepulcro, ela estava sempre junto ali. Então, assim, já seguia, talvez mesmo que escondido, aos ensinamentos do Senhor, né? Já estava mais ou menos envolvida ali, né? E foi usada pelo Senhor. Muitos exemplos nós temos, né, de pessoas que foram usadas, né? O caso de Ananias, que nós lemos, né? Quem são usados? Aqueles que buscam, aqueles que estão preocupados com isso, né? E a igreja necessita dos dons espirituais, né? Eu vou ter todos os dons? De forma nenhuma. O irmão, a irmã vai ter todos os dons? Não. O Senhor dá a um e a outro aquilo que for útil. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Pedimos dos irmãos que orem ao Senhor, entregue esse período de estudo ao altar do Senhor e peça ao Senhor para nos usar nos dons espirituais. Amém.